A estreia da terceira temporada do Ex-Profissa tem um convidado muito especial. Ele é um dos ícones do rock e está aqui para falar tudo sobre música e carreira. Está curioso? Acompanhe agora no Ex-Profissa. Ele aprendeu a ler sozinho com apenas 3 anos. Sua paixão por fábulas e literatura clássica transbordou na vida adulta e virou músicas complexas que figuram entre as mais inteligentes do rock nacional. Roger Moreira é compositor, músico e dá voz a uma das bandas mais queridas do Brasil. Reconhecido pelo seu alto QI, está todo dia no The Noite com a banda Ultraje a Rigor. Olá, Roger. Tudo bem, Grazi? É um prazer ter você aqui conosco no Ex-Profissa. Obrigado, o prazer é meu. A música foi a sua primeira opção de carreira? Bom, desde quando eu era criança, né, tinha aquelas coisas de influência dos tios, falavam, né, quem é que você vai ser quando crescer e tal. Aí, na época, uma profissão que era boa era engenheiro eletrônico. Eles falavam, não, você vai ser engenheiro eletrônico. Eu falava, tá bom, vou ser engenheiro eletrônico. Mas desde que eu assisti Help, dos Beatles, foi em 65, se não me engano, eu devia ter uns 8, 9 anos, que eu falei, pô, eu queria fazer isso, né? E minha mãe começou a aprender violão, por essa época mais ou menos, ela começou a aprender violão, e eu fui lá, peguei os cadernos dela e fui aprendendo também sozinho, né? Mais tarde eu tive aulas de violão e tal, e sempre quis, na verdade, sempre quis isso. E minha mãe até me incentivou sempre, mas realmente meu pai preferiu que eu fizesse outra coisa, né? E eu fiz um teste vocacional quando saí do colegial, que deu música. Ele dá numa ordem, né? Ele deu uma série de coisas, mas o primeiro era música, o segundo era arquitetura, depois deu advocacia, diplomacia, agronomia, um monte de coisa. Mas o segundo era arquitetura, eu fiz o vestibular para arquitetura, né? Mas eu continuei estudando música por conta própria, eu dava aula de inglês já, desde os 16 anos, e pagava eu mesmo o curso de música. Eu fiz um curso de composição e regência na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E a escolha, acho que desde pequeno mesmo, era de ser músico mesmo. Diz que quem tem um alto QI, né, que tem o QI elevado, vai se dar bem em qualquer área. Você tinha essa consciência e você sabia disso ou não? A música foi... Não tinha. Quando eu fiz o tal teste vocacional, o primeiro, né, com uns 17 anos, uma das coisas que eu fiquei sabendo é que eu tinha um QI alto. Mas eu falei, de que serve, para que, como é que usa isso e tal, né? Falaram na época, um psicólogo me disse, não, é bom para você usar para você ser feliz e tal, né? Não é, isso eu mesmo vi mais tarde, não é um superpoder, é uma coisa, né? Uma facilidade com algumas coisas, como, por exemplo, aprender a ler sozinho, né? E eu gostava muito de ler gibi, né? Não tinha internet, né? Então, ao invés de ficar no iPod, como minhas filhas, eu queria ler gibi, essas coisas, né? Em inglês, minha mãe era professora de inglês, e os desenhos animados na TV eram em inglês no começo. Popeye, Pica-Pau, né? Então a gente via em inglês, minha mãe traduzia pra gente, ela ensinava alguma coisa, cores e tal. Então, desde pequeno eu fui aprendendo inglês também, depois fiz cultura inglesa, fiz união cultural, né? E sempre, desde pequeno, eu fui aprendendo violão. Com uns 17 anos, com uns 12, 13 anos eu quis ter uma guitarra, meu pai não deixou por causa do barulho. E com 16, quando entrei para o colegial, um colega tinha uma flauta doce. E daí eu comecei a aprender a flauta doce sozinho, depois passei para a flauta transversa. Essa meu pai não fazia muita questão porque não fazia muito barulho, mas não era bem o que eu queria. Eu queria era guitarra mesmo, eu queria tocar rock e tal, né? Você falou aí alguns cursos que você foi fazendo ao longo do caminho. Para o nosso jovem, qual a importância de se preparar na área que você escolheu ou você ir aperfeiçoando os seus talentos? Não, é primordial. Você
o pessoal às vezes, né, a gente fala, a gente precisa de um pouco de sorte e tal. Mas a sorte é você estar preparado na hora que pintar uma situação, né? É a oportunidade com o preparo. Então o inglês me ajudou muito, ajudou muito com músicas, né? De saber as letras em inglês e tal. Me ajudou muito mais tarde com a internet, que era quase tudo em inglês até hoje e tal, né? Então eu tenho acesso à informação global de qualquer coisa, né? Mesmo para a minha carreira, para tirar músicas ou para o que seja. O instrumento também, fui me preparando, toco um, toco outro, fiz vários cursos. Então é isso, você tem que estar preparado. Um conselho que um amigo me deu, isso quando eu tinha ainda uns 18 anos, por aí, sei lá. A idade dos nossos jovens. Pois é. Ele falou, você quer ser... Eu falava, quero ser músico, tal, quero ser músico, não sei o quê. Ele falava, bom, você quer ser músico? Então vai ser, sabe? Não fica esperando seu pai deixar ou alguma coisa cair. Vai arrumar lugar para tocar e tal, né? E foi o que eu fiz, saí arrumando lugar para tocar, na época ainda flauta. Mas, enfim, eu estive o tempo inteiro atrás disso, de tocar, de procurar, né? Uma coisa também importante, as pessoas ligam hoje em dia muito artista com glamour e tal. Eu não queria ser artista, eu não queria ser famoso, tudo bem ser, mas eu queria ser músico, eu queria tocar, entendeu? Então era nesse sentido que eu me preparava. Ô Roger, deixa eu te interromper, que essa parte é muito importante para os nossos jovens, né? Essa questão do glamour. E a gente já conversou com outras pessoas aí reconhecidas, né, nacionalmente. E fala um pouquinho dessa diferença, que não adianta ele buscar o glamour, o que ele tem que buscar. Fala um pouquinho da importância de se fazer o que gosta e aí sim, como consequência, de repente, vir o glamour. Conta um pouquinho disso. Eu acredito nisso, que seja o que for que você goste, você gosta de ser sapateiro. Então, se você investir naquilo, você provavelmente um dia vai ser um fabricante de sapato famoso e tal. Ou se não for, você vai estar fazendo o que você gosta, né? Como tem um ditado que diz, se você fizer o que você gosta, você nunca vai trabalhar na vida, né? Mas, enfim, não quer dizer que você não tem que trabalhar, tem que se esforçar, assim, como eu me esforcei. Então, tem gente que pode gostar de ser garçom, tem gente que gosta de limpeza, não importa a profissão, mas você tem que ser o melhor naquilo que você faz, que certamente você vai se destacar naquilo, vai crescer e o principal, você vai fazer aquilo que você gosta, né? E isso é já um meio caminho andado para o sucesso. Não adianta eu vou querer ser médico, mas eu não gosto de ver sangue, Deus me livre. Não é assim, médico é rico. Não, médico bom, um dia fica famoso, fica rico. Mesma coisa, engenheiro, a mesma coisa, sapateiro, costureira, o que for. Né? Perfeito. Olha só, jovem, essa dica que é sempre fazer as coisas com amor, se dedicar àquilo que você faz. E me diz uma coisa, Roger, como foi criar uma banda nacional no meio, né, de todo aquele universo internacional do rock? Foi fácil, foi difícil? Quais os principais desafios? Não foi minha primeira banda, eu tive algumas tentativas de banda, de jazz, antes de ter essa banda de rock, porque eu tocava flauta. E se foi difícil, as primeiras bandas, por exemplo, que eu tive antes, me deram experiência para formar o Ultraje mais tarde, porque eu notava que muitas às vezes um músico se achava bom demais para estar com aquele pessoal, sempre tinha esse problema de ego e tal. Então, quando eu formei o Ultraje, foi uma coisa mais realista, sabe? Vamos arrumar, o primeiro Leosp e eu, o batera e eu, éramos amigos, né? Então, a gente gostava mais ou menos da mesma coisa. Aí pensei com ele, a ideia inicial era tocar cover. Então vamos ensaiar nós dois 80 músicas para tocar na noite, né? Basta umas 60, mas vamos ensaiar umas 80. Aí quando a gente chegar, a gente pôs um anúncio no jornal para arrumar um baixista. Quando o baixista chegar, ele vai ficar impressionado. Pô, os caras tocam, né? 80 músicas, bem, direitinho e tal. E depois, com esse baixista, também ensaiando essas 80 músicas, vamos poder arrumar um guitarrista já melhor que a gente e tal, entendeu?
E essa foi a ideia. E também gente que tivesse mais ou menos o mesmo gosto. É muito difícil você manter uma banda. Mais do que montar uma banda, é difícil você manter a banda. Tanto que a gente passou por diversas formações. Acho que a que está agora é a que dura mais tempo. Enquanto está todo mundo com o mesmo objetivo, vai bem. Depois começa a fazer sucesso, um acha que eu queria fazer outra coisa e tal. Então, né, no começo, por exemplo, a gente ofereceu para quem estava entrando emprego. Olha, a gente já tem um emprego para tocar barzinho, entendeu? Então, você vem tocar com a gente, não é de graça, você vai ganhar um pouquinho, mas vai ganhar, entendeu? Então, tem essa coisa, não é... Tem como é que chama? O idealismo de fazer a coisa, mas às vezes você precisa também é sempre um negócio, né? Tem que ter alguma vantagem para outro, né? E me explica quais são os talentos necessários para trabalhar com música. O que o nosso jovem ali que está assistindo e gosta e quer seguir essa carreira precisa ter? Existe, para trabalhar com música, você pode tocar numa banda, é o mais comum, mas você pode acompanhar um cantor que, por acaso, pode não tocar o estilo que você gosta. Né? Você pode trabalhar numa orquestra, você pode trabalhar num estúdio fazendo jingles. Tudo isso é trabalho de músico, né? E é pertinente e eu já fiz. Mas, claro, você vai tentar fazer aquilo que você quer. E que pode ser uma dessas coisas, simplesmente, né? Tem gente que adora ficar estudando 8 horas por dia. Nunca foi o meu caso. Eu estudei ao longo dos anos, continuo estudando aquilo que eu quero saber e tal, mas não sei tudo. Eu sei, por sorte, eu me dediquei a um ramo da música e nesse ramo eu sei muito, né? Sei muito realmente. Agora, se você quer ser um músico de estúdio, de orquestra, você precisa saber ler de primeira, por exemplo. Entendeu? Você precisa estudar muito aquilo. Se você quer ser um músico de acompanhar outros cantores, de repente você ser mais versátil. Eu toco violão, mas eu toco guitarra, eu toco baixo, eu toco bateria. Eu toco um pouco de tudo isso também, entendeu? Mas é bom até para você, quando você tem uma banda, você saber para o batera, você fala, olha, você precisa fazer isso. Você saber se aquilo é fácil, é difícil de fazer, ou se o cara não estiver conseguindo fazer, você mostrar, né? Então é bom você saber o máximo possível e considerar os seus caminhos, né? Os caminhos possíveis e ver o que você vai precisar naquilo, né? No processo criativo de compor, e aí, quais são os talentos para esse processo criativo? E o compositor, ele sempre tem que ser músico, vai ser músico ou não? São duas carreiras distintas. Diferentes, eu, por exemplo, nunca imaginei que eu fosse ser compositor. Não era o meu objetivo, não. Meu objetivo era tocar mesmo. Mas foi também uma coisa... Eu tive muito bons professores de português, sempre gostei de línguas, de inglês, português, falo francês também. Então, quando eu tive que começar a compor, eu comecei a reparar naquilo que os outros compositores que eu gostava faziam, né? E no Brasil, a gente tinha um preconceito de letras em português para rock. E era uma ideia da época nossa. Não, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está falando e tal. E, enfim, eu fiz aquilo... E eram letras ousadas, né? Para a época, letras ousadas, né? Porque a gente não tinha ideia de que estava compondo para o mercado. A gente compunha... foi outra coisa. Isso é bom para o jovem saber. A gente tinha uma ideia de tocar na noite, tocar em barzinho, tocar cover de Beatles, Rolling Stones, coisas assim. E esse mercado de Beatles, Rolling Stones estava meio lotado já, fechado. Eram as mesmas bandas que tocavam no circuito, essas bandas formavam outras bandas entre si, pegavam de novo os lugares, entendeu? E nós reparamos que não tinha lugar para nós ali. Mas, por outro lado, a gente conheceu, olha, está pintando aqui, as bandas estão tocando e compondo suas próprias músicas. Então, é um negócio de oportunidade, de estar preparado, né? Se eu vou, não, mas eu quero isso, vou continuar tentando aqui. Mas, então, aqui, ó, tá uma porta aberta aqui, vamos para cá, né?
E eu comecei a compor. Dica preciosa essa. Só te interrompendo, que eu gosto de enfatizar para os jovens essa dica preciosa. Mas pode continuar, desculpa. Pois é, eu comecei a compor timidamente, ainda hoje é uma coisa para mim, sabe, eu não sou um compositor natural, então eu fui aprender a compor, aprender sequência de acordes e tal. No meu caso, ia fazer tudo, música e letra, mas eu podia ter feito só música, se eu tivesse um outro letrista na banda, eu poderia ter feito só letra, se outros estivessem fazendo música, né? Mas até por timidez eu acabei fazendo letra e música, mas não precisa não, o cara pode ser um bom poeta. Letra de música tem uma métrica um pouco diferente às vezes, mas ele pode escrever, tem compositores excelentes que cantam, até os próprios Beatles, eles compunham e eles tinham que memorizar aquilo, porque eles não sabiam escrever, não tinha gravador, entendeu? Tá. Eles tinham, para eles diziam o seguinte: se a gente não lembrar amanhã, é que a música não era boa, né? E tem hoje, a gente sabe, sambista principalmente, escreve a letra e lembra depois. Tem gente que escreve a letra, como a gente fazia, eu fazia, escrevo a letra e põe os acordes em cima, para me ajudar a lembrar. Então você pode saber música ou não saber música, né? E também pode não escrever letras, saber só música, mas sinceramente bom, para mim o negócio tem que encaixar a letra com a música, sabe? É difícil fazer. Você falou muito de timidez e aparentemente você é muito tímido aqui, né, pessoalmente, bem diferente do que a gente vê na TV, por exemplo, que você contribui com algumas gracinhas, piadas e tudo mais. Como lidar com isso, jovem tímido que está vendo a gente? Como lidar com isso e saber aí a hora certa também de ter que liberar essa timidez aí? Bom, eu tive outros empregos, eu trabalhei de professor, que também era uma coisa que eu tinha que pôr à prova a minha timidez, né? Mas enfim, você tem que lidar com isso, né? E é meio como se fosse uma outra pessoa que está ali no palco, sabe? Mas eu não, nas primeiras músicas eu não olho muito perto da plateia. Você foge. Então eu olho meio para frente assim e tal, no começo, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a tocar violão, meus pais falaram: toca uma música aí para visita, não sei o quê. De jeito nenhum. Muito bom. Eu acho muito mais fácil tocar para uma multidão, no escuro, sabe, uma plateia, do que tocar para 2, 3 pessoas. Ixi, acho que a gente está perdendo nossa palhinha do final aqui. Já perdeu. Nesse período todo, aí mais de 40 anos de carreira, o que é sucesso para você? Então, sucesso, por exemplo, o pessoal confunde muito sucesso e fama. Pô, eu fui extremamente bem sucedido, porque eu queria viver de música e vivo até hoje, eu não tenho outra profissão, eu vivo disso, entende? Então, há 37 anos eu vivo disso. Aliás, não 37 anos, não, menos, 35 talvez, porque no começo eu era professor de inglês e músico. Eu tinha as duas profissões até que a música começou a me sustentar. E esse é um outro conselho bom, entendeu? Às vezes você precisa ter uma coisa que segure, porque a música jogador de futebol, tem algumas carreiras que você não tem ideia de quanto tempo vai durar. Né? Eu, por exemplo, não tive nenhuma das garantias que dizem que o governo dá, né? Não tinha férias pagas, não tinha fim de semana remunerado, não tinha 13º, e não tinha nada, nem garantia de ficar no emprego. Tudo dependia de mim. Ou você toca direito, ou não vão gostar do que você faz, entende? Ou você canta, enfim, isso. Então, mesmo o tempo que eu tive um auge, durou de 85 até os anos 90, mais ou menos. Depois, no fim de 90, teve uma outra música de sucesso. Nos anos 2000 teve o acústico, que fez um pouco de sucesso e tal, né? Teve o altos e baixos, mas shows sempre rolaram, Recentemente, que eu posso me dar o luxo de escolher, eu faço bem poucos shows hoje, porque eu tenho outro emprego na TV e tal, né? E é cansativo, não é cansativo para um moleque de 27 anos, mas
é cansativo para um senhor de 62 ficar viajando de ônibus e tal, né? Então, isso também é parte do ofício, não é só o glamour e tal. Quando você vai fazer um show, você fica, sabe, gasta um dia inteiro para passar o som, para viajar até o lugar, depois lá passar o som, ficar esperando no hotel. Aí você faz seu show, atende o pessoal, volta, muitas vezes já vai viajar para outro lugar e tal. É isso, no começo pô, que legal, bacana, mas depois de 30 anos disso começa a cansar, mas enfim. Faz parte da sua profissão, não é nenhuma profissão vai ser só a parte boa, né? Mas o sucesso para mim é isso, eu vivo, não só vivo do que eu faço, de música, como eu só progredi na música. Fui me tornando um músico cada vez melhor, fui também... esse é um outro conselho, principalmente para músico e ator, jogador de futebol e tal. Eu pensava na minha carreira assim, bom, isso aqui talvez dure só uns 5 anos, né? Como um jogador de futebol, pode ter um auge e tal. Então eu não vou pegar todo o dinheiro que eu ganhei, muito dinheiro na época, e vou queimar tudo em um carrão, um palácio, porque não é essa, não é essa o meu padrão de né? vida, entendeu? Então compra um carro a prestação, garantir uma casa, né, para ter onde morar, pelo menos, se o negócio acabasse e tal. Mas eu fui administrando dinheiro, poupando e tal, ganhando. Tive outras chances fora da música, mas ligado à música, de fazer comercial, por exemplo. Músicas minhas que entraram em comerciais, eu ganho por isso. Eu ganho direito autoral, né? Até fotos para revista, eu tirei também. Não vamos entrar nesse assunto, melhor. Mas enfim, são várias coisas que apareceram. Faz parte da profissão, né? Que vieram através da profissão, através de uma profissão bem administrada também, Boa. Né? Então, essas coisas todas. Então isso é o sucesso, sabe? Eu posso dizer que eu me propus a fazer uma coisa, fui muito além do que eu me propus a fazer e vivo até hoje disso. Né? Muito bom, a gente está terminando, infelizmente, que esse papo está muito bom. Você deu um monte de dicas aí ao longo da entrevista, mas eu queria uma em especial agora para os nossos jovens. Aquele jovem que está em busca do primeiro emprego e que uma vez ou outra toma um não. Né? Como lidar com isso e o que você diz para ele não desistir? Pois é. O que acontece muito, o Brasil precisa muito de técnicos, né? Precisa de gente mais qualificada, né? Então, tem muita gente que não sabe fazer nada e topa qualquer coisa. E sem perspectiva de mudança também. Mesmo que você não tenha feito, não tenha estudado, não sei o quê, sempre é tempo de vocês, às vezes já naquele emprego que você está, sei lá, você pegou... Eu fui morar nos Estados Unidos uma época, eu tinha ideia de estudar música lá, eu tinha ideia de morar lá para sempre, inclusive. Mas, com o tempo, por ser estrangeiro, por ser ilegal, um monte de dificuldades, a escola de música dava preferência aos nativos, aos americanos, enfim, foi difícil, mas foi uma ótima experiência de vida. Então, mesmo eu, por exemplo, fiz donuts. Entrei para fazer donuts, mas com o tempo você aprende a fazer a cobertura, o glacê, aprende a vender. Você tem como crescer dentro da empresa. Não é só ficar, ai meu Deus, eu tenho que apertar esse botão, isso aqui, que saco. Não, você tem aquilo para fazer, faz aquilo direito, espera que de repente seu patrão vai reparar que você está fazendo aquilo direito e possa te promover e tal, né? Ou você tem a chance de fazer um curso paralelo. Se você conseguiu um não naquele emprego, sabe, tem outros, continua procurando. E continua procurando, às vezes, olha, aquilo exatamente que você queria não tem, mas tem um outro emprego. Pega aquilo enquanto você procurou aquilo que você quer fazer, sabe? Não pode ficar parado e parar de olhar em volta e principalmente fazer serviço matado. Isso é um mal grande do brasileiro, sabe? Já que você tem que trabalhar, trabalha direito, trabalha pelo que você, sabe, não é porque
o patrão que se dane, o freguês que se dane. Não, é você, entendeu? O seu gosto de fazer aquilo direito, atender. Se é atender, atenda bem. Se é fazer, faça bem. E assim por diante, né? Roger, muito obrigada Obrigado por você, esse tempo. imagina. Foi uma Espero que entrevista. tenha sido útil para alguém. Com certeza. Uhum. Gostou? Este é só o começo da terceira temporada. Acompanhe nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal e vem muito mais ex-profissa por aí. Muito obrigada e até a próxima.